Olá, e nesse módulo vamos continuar falando a respeito de organização e falando sobre os organogramas. No módulo anterior falamos do organograma da estrutura linear, né? E agora a gente vai falar sobre a estrutura funcional e a linha staff. E começando falando sobre a organização funcional, ela também tem uma base piramidal, porém ela destaca muito a questão dos especialistas e ela faz com que não exista uma linha única de comando, mas sim que os comandos eles se misturem entre todas as suas linhas. Então, quando você pega, por exemplo, dentro de uma indústria, numa indústria, você tem o encarregado da produção, então o operário ele é subordinado a se encarregar da produção. Porém, se tiver algum problema na parte de manutenção, na parte técnica, aí o que acontece? O operário ele pode se reportar ao encarregado de manutenção. Se tiver algum problema com a qualidade do produto, o operário pode se reportar ao encarregado do setor de qualidade. Enfim, ele se reporta a diversos superiores, né? E diversos superiores também podem dar ordem a esse operário. Então, o que acontece? Nós não temos uma linha única de comando, a gente tem diversas pessoas também exercendo uma certa autoridade com responsabilidade sobre determinado setor. Então, com base nisso, a gente vai observar certas características que a organização funcional apresenta, como justamente essa autoridade funcional ou dividida, né, onde nós não temos apenas um encarregado para cada linha, ali existe um entrelaçamento de comunicação entre todas essas linhas. Essas linhas diretas de comunicação, então, quer dizer, a linha não é só de cima para baixo, ela vem dos lados também, existem essas linhas de comunicação. Existe uma descentralização da decisão, porque a decisão não passa única e exclusivamente pelo seu superior, ele pode passar por superiores de outros níveis horizontais. Então, já não existe mais só aquela linha única para cima, vertical, existe também linha horizontal. E com isso a gente vai ter também além da descentralização das decisões, vamos ter a ênfase na especialização, que é aquilo que a gente já vem falando também de característica aqui da organização funcional. Caso o operário tenha algum problema com a máquina, vai quem é especialista na máquina, na qualidade, vai na especialista. Então, com isso, volta-se a ênfase na especialização. Tá, e com isso, com as vantagens que vamos ter utilizando a estrutura funcional. Em primeiro lugar, que proporciona essa especialização. Então, cada um vai recorrer ao especialista que não necessariamente está na sua linha de comando, pode estar nas linhas laterais de comando. Ele permite uma melhor supervisão técnica, porque você vai ter uma linha de execução, onde vai ter lá o da execução, e vai ter todas aquelas linhas acessórias que complementam a sua atividade, então você vai poder contar com supervisão técnica. As comunicações são diretas e muito mais rápidas, porque não precisa subir toda uma cadeia escalar para chegar relatar um problema ou esperar descer toda a cadeia escalar com a solução do problema. As soluções elas podem estar ao lado numa linha horizontal e separa as funções de execução das demais, que são muitas vezes acessórias para a execução de uma tarefa. Então, o melhor exemplo, o exemplo mais claro que eu posso deixar é justamente a questão do operário que solicita ou que precisa de uma manutenção para sua máquina, e aí o que acontece? Ele recorre a quem é encarregado de manutenção e não precisa necessariamente recorrer ao seu encarregado de produção. Daí já por outro lado, agora vamos ter também as desvantagens da organização funcional, que é a diluição e perda de autoridade de comando. Aí justamente o contraponto de tudo isso que eu falei é justamente o encarregado, ele tem até um certo ponto uma perda de autoridade
sobre o seu subordinado, até porque existem outras pessoas que também acabam dando ordem para o seu subordinado. Então, isso aí acaba gerando até uma perda de autoridade do comando. Exemplo, a máquina parou porque eu falei com o encarregado de manutenção, ele pediu para fazer determinada situação. Então a pessoa ela acaba não acatando a ordem do seu superior porque acabou acatando a ordem de um outro superior de uma outra linha. Existe o quê? A subordinação múltipla. Então é muitas pessoas que acabam mandando dentro daquela função. A tendência é a concorrência dos especialistas, porque isso aí também é o fato que vai acontecer a disputa de poder entre as pessoas da mesma linha por aquela execução, por aquele subordinado. Então, isso vai fazer o quê? Gerar tensão, gerar conflitos. Então, por isso que uma estrutura que pode ser muito bem utilizada, pode ser bem utilizada. Porém, ela vai ter que tomar cuidado, a empresa que vai ter que tomar cuidado para segurar, evitar todas essas desvantagens aqui citadas. Já o nosso terceiro modelo de organização vai ser o Lean Staff. Então, o Lean Staff pode-se dizer até que é um aprimoramento da organização funcional, onde se cria agora os chamados assessores. Então, nós vamos ter também uma linha piramidal, só que no meio dessas linhas piramidais, nós vamos ter a figura do staff, que seria o assessor, o consultor, o especialista, e que vai dar suporte a toda a estrutura funcional da empresa. E dentre suas características, o que nós vamos observar? Que existe uma fusão da estrutura linear com a estrutura funcional. Então ele também trabalha numa linha piramidal, também recebe as comunicações laterais, só que as comunicações laterais elas são originadas através de assessoria, de consultoria ou de especialistas em dar suporte à linha da execução. A especialização através da assessoria, onde a gente vai ter esses assessores, eles são especialistas em determinados assuntos, a separação entre órgão de execução com órgão de orientação. Então, quer dizer, nós temos a linha, que é o órgão de execução, e aí os staffs laterais que entram como órgãos de orientação. E aí existe também a questão do entrosamento entre a linha hierárquica e a especialização. Então, temos a linha hierárquica, a cadeia escalar, onde tem toda a execução. Especialista numa execução. E aí nós vamos ter, por outro lado, os staffs que entram especialistas nos assuntos acessórios, nos aspectos acessórios que envolvem a execução de uma determinada tarefa. Isso tudo nos traz algumas vantagens pela utilização da linha staff. Em primeiro lugar, é ter dentro da empresa uma assessoria especializada, mantendo a autoridade única. Então, dentro da linha de execução existe uma autoridade. E aí, quando há necessidade de determinados aspectos mais especializados, recorre-se ao staff. Vamos imaginar, por exemplo, numa empresa onde nós temos lá todo o setor administrativo que segue uma linha única, mas precisa de orientação de um departamento jurídico. Então, o jurídico ele entra como se fosse um staff, de um departamento de marketing ele entra como se fosse um staff. Então, esses itens que não são atividades fins da empresa, que não são a atividade da execução, eles entram como especialistas através do staff. Existe uma atividade coordenada e conjunta com os executores, então o staff, junto com os executores, troca informações sobre a melhor maneira de fazer. Por ter uma visão abrangente da empresa, proporciona um poder de inovação e a criação de conhecimento, desenvolvimento de um conhecimento maior dentro da organização. E já, por outro lado, pode ter também as desvantagens, a existência de conflitos entre órgãos de linha ou de execução e os órgãos de staff. Então, o encarregado da execução, ele quer seguir uma determinada ideia e o de staff vem e apresenta uma ideia diferente, aí pode começar a ter conflitos entre os dois. Aumento de custos, até porque essa assessoria, essa consultoria, isso aí exige pessoas mais qualificadas, pessoas mais especializadas e, consequentemente, aumenta o custo para a organização.
uma dificuldade de equilíbrio entre a linha e o staff para se falar a mesma língua, porque na teoria é muito perfeito, muito bonito, só que daí na prática as comunicações acabam sendo diferentes, e aí para se chegar a esse equilíbrio é bastante difícil. E existe também a questão do não comprometimento da linha de staff com a cultura existente dentro da empresa, porque a cultura de staff, o assessor do staff, ele vem com a visão dele, mas ele não vem com a visão da execução. Então, não existe o comprometimento com a execução, existe sim o comprometimento com uma ideia e não com a execução. Daí então, conhecemos agora sobre a questão da organização, sobre a questão dos organogramas, a importância que se tem até para você poder dimensionar dentro da atividade quem é quem faz o quê, quem obedece a quem, as linhas de autoridade, como que vai funcionar. Qual deles que é o melhor? Depende, aí cabe a cada empresa saber utilizar. Então existem os três modelos, mas cabe a cada empresa saber qual deles que vai utilizar e da maneira que vai utilizar. Todos eles com as suas vantagens e desvantagens. Portanto, na hora de implantar, tem que se estar atento às desvantagens que ele tem, tentar corrigir, tentar fazer com que essa desvantagem até de repente passe a ser uma vantagem. O importante é o seguinte, que a empresa está aí, é um conjunto de pessoas na busca desse objetivo comum e agora só cabe estruturar e fazer a coisa funcionar. Mas na sequência a gente volta mais falando de administração em perspectiva.